Nós temos, eu vou ler em duas versões, aqui está o Data Show e depois a minha, que vem direto da Taná. Veja bem, Salmo 5, verso 7, diz, eita Jesus, Salmo 5, verso 7, mas eu, pela grandeza de teu amor, entrarei em tua casa, olha que ousadia, hein? Em temor, me inclinarei para o teu santo templo. Eu vou ler uma outra versão que diz, mas eu, diz Davi, por tua imensa misericórdia, entrarei em tua casa, prostar-me-ei ante o teu sagrado santuário, pleno de reverência e temor. Senhor, fale aos nossos corações, porque nós já adentramos no seu templo, esse lugar de presença, de manifestação do teu Espírito, que o Senhor possa falar a nós de uma forma poderosa, como o Senhor já tem falado desde o iniciar do culto, desde as 9 horas, desde a hora que nós acordamos, que o Senhor possa falar a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, queridos. Como que você discerne, como você compreende, como que você entende quando você ouve, seja do pastor, dos ministros de louvores, quando eles dizem a seguinte frase: vamos entrar na presença de Deus? Como a gente discerne isso? Você sabe que o Michel é curioso, porque a verdade é que Deus é onipresente, logo Deus está em todo lugar. Então aonde nós formos, Deus já estará lá. Então, como entrar na presença de Deus, se Deus já está em todo lugar? Em todo tempo, sua presença está ali ao nosso lado. Quando a gente diz, vamos entrar na presença do Senhor, eu estou indo um pouco mais a fundo. A Bíblia também mostra para nós, em Mateus 18, 20, Jesus assegurou a nós que onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu também estarei. E esse estar de Jesus ali está ligado unicamente ao compartilhar, porque Jesus, como já aprendemos, o lugar que Ele mais prefere manifestar a sua presença é na mesa, lugar de encontro. Então, quando eu digo vamos adentrar a presença de Deus, nós estamos falando de uma outra dimensão de presença, porque café com Bíblia, como nós fazemos, e agora que eu me lembrei, essa semana não temos, só voltaremos na terceira semana, ok? Veja, então café com Bíblia, nós sentamos ali, nós abrimos a palavra do Senhor, porque onde 2 ou 3 estiverem em meu nome de Cristo, ali eu também estarei com vocês. Então, quando nos reunimos no Café com Bíblia, na oração de segunda-feira, aos cultos, nesse momento, e Cristo é o centro, Deus está dizendo em Cristo Jesus que Ele também vai estar ali, Ele vai apresentar a sua santa, maravilhosa presença naquele lugar. Mas eu quero um pouco mais além, quando eu digo vamos entrar na presença de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, quando o templo ele é construído, quando ele é inaugurado, a Bíblia diz no verso 13 ao 14, as seguintes palavras: aí todos começaram a tocar trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvaram. Com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais, eles louvaram a Deus e cantaram assim: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom, e porque seu amor dura para... Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso, eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Enquanto eles estavam no templo, a nuvem veio. Quem estava tocando não conseguiu tocar mais. Quem batia prato, já pensou na igreja bater prato? Acho que vai todo mundo vir para esse lado, né? Enquanto eles batiam pratos, todos pararam. Aqueles que tocavam, todo mundo parou. Algo foi tomado, eles foram tomados pela presença de Deus de uma forma tão incrível. Até os sacerdotes ali estavam, eles não conseguiram cumprir mais as suas tarefas, porque desceu uma nuvem de glória de uma forma tão tremenda que eles ficaram extasiados. Essa é a minha oração para a nossa igreja, que em 2024 a gente sinta uma presença de forma sobrenatural. Esse é meu desejo. E olha que curioso, quando eu digo entrar na presença do Senhor, é desejar entrar numa dimensão mais manifesta da sua presença.
é onde nós encontramos o seu poder e a sua glória. Quando eu digo vamos entrar na presença do Senhor, eu não estou falando de você, eu estou falando de algo maior, de buscar algo diferente, dizer: Senhor, eu quero entrar numa outra atmosfera. Afinal de contas, vê-lo é o objetivo supremo da adoração. Vamos entrar na presença do Senhor, nós queremos vê-lo, Senhor. E esse é o maior motivo da nossa adoração aqui, de encontrar o Senhor. Estamos aqui para isso. Nós queremos entregar algo diferente, nós queremos dar algo diferente. Eu preciso me entregar de uma forma diferente. Apocalipse capítulo 4, verso 8, conta para nós uma imagem muito curiosa, né? Conta-nos sobre os anjos de Deus. E ali, em 4:8, vai dizer o seguinte, veja que coisa fascinante. Diante da imagem do anjo, diz que cada um dos seres viventes tinham quantas? 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. Outra versão bíblica diz dentro e fora. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o que? É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Veja, só adora quem vê. Quantos olhos os anjos tinham? Vários olhos. Eles tinham olhos como nós temos, externo, e eles tinham os olhos da alma, que nós estamos falando dos olhos interiores. Eles enxergavam com o coração. E quando nós entramos na presença do Senhor, essa tem que ser o nosso desejo. Senhor, eu quero adorar por aquilo que o Senhor é, e por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo, e por aquilo que eu vejo em meu coração. Você sabe que quando eu olhava esse texto eu achava ele muito curioso, né? Ao iniciar, uma das coisas que eu fazia era o seguinte, veja, eu li esse texto e falei assim: meu Deus, o céu, quando eu era prepotente, quando eu achava que eu entendia alguma coisa de Bíblia, porque a gente acha que entende de Bíblia, né? Mas às vezes não conhece nada de Deus, não é verdade? A gente entende a letra, mas não entende o autor que escreveu tudo aquilo. E na minha ignorância, na minha faculdade, eu tinha essas curiosidades, eu olhava para esse texto e falava assim: Jânia, eu não quero ir para o céu. Porque se o céu for para ficar cantando o dia inteiro, eu estou fora. Minha voz é ruim, canto mal. Como assim? Deve ser uma coisa muito chata ir para o céu e o dia inteiro ficar cantando sem cessar de dia e de noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu pensava assim, até eu entender que quando você vê, é diferente. Porque você está lendo, a minha perspectiva era de quem lê e não de quem conhece o coração de Deus. Quando eu comecei a conhecer o coração de Deus, eu entendi que essa é a minha maior expectativa de chegar no céu. Senhor, eu quero cantar com esses anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque alguma coisa que eles estão vendo fazem com que eles cantem aquilo diariamente, de dia e de noite, sem cessar. O que eles estão vendo? Já parou para pensar nisso? O que eles estão vendo, Ione? Meu Deus do céu, eu quero ver também. Porque aquilo que eles estão vendo movem o coração deles de uma tal maneira que eles não conseguem ficar sem declarar: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, essa é a minha expectativa, que a gente possa entender que adentrar na presença de Deus é dizer isso incansavelmente: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo. Eu não preciso lembrar da minha retrospectiva de 20 e 23 para dizer: não, realmente eu reconheço que Deus é bom. Não, todo dia eu vejo isso em momentos incríveis, não somente com meus olhos, mas com o meu coração tem sentido aquilo que Ele tem visto. Deus é maravilhoso. É isso. E sabe que eu observo esse texto e Salmo 5 diz, olha que Davi é incrível, né? Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi sabe quem ele está adorando. Davi sabe quem ele está adorando. Quando a gente fala, Cida, de entrar na presença, é porque eu sei quem eu estou adorando. E Davi sabe quem ele está adorando. E a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: como nós vamos entrar na presença do Senhor? Eis o convite. Vamos entrar hoje na presença do Senhor. Estamos falando de uma outra dimensão de adoração. Quando Ezequiel testemunha aquele sonho, aquela visão que ele teve das águas no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura, há um momento que ele diz que
Lembra, semana que a gente falou sobre isso na segunda, momento que ele disse que agora, daqui adiante, o anjo diz: meu querido, agora é só você mergulhando. Passou daqui, é só mergulhando no profundo. Você não vai ter pé mais, porque é uma experiência, uma dimensão da presença de Deus fora do comum. Você quer? Eu quero. Então você tem que mergulhar na presença do Senhor. E aí é curioso porque como nós devemos nos aproximar? A Bíblia fala que os israelitas se aproximavam de Deus por celebração, louvor e adoração. Salmo 90, só para explicar isso, Salmo 95, verso 2, diz: apresentemo-nos antes a tua face com louvores e celebrando-o com salmos. Salmo 96, do 8 ao 9, diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferta e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Olha como que Davi é fascinante. Olha, aquilo que os anjos estão sentindo, vocês têm que sentir também. Aquela sensação, aquilo que eles estão sentindo, vocês têm que sentir também. Por isso que ele diz: Senhor, eu quero... A Cida falou isso agora, né, antes do louvor começar. Ela falou: olha, a única coisa que eu quero é ficar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque tem algo ali que me move. A presença do Senhor mexe comigo por inteiro. Agora, qual a melhor maneira? Celebração, adoração ou louvor? Na verdade, os três são ótimos. Não há diferença. Claro que há diferença de terminologias, cada um tem um sentido, e aí o tempo não nos permite. Acho que o pastor Wesley poderia até explicar isso melhor. Mas na escola dominical, a partir do mês que vem, nós vamos entrar com um estudo sobre adoração. Nós vamos explicar cada uma dessas coisas. Mas veja, qual dos três aqui podemos entrar na presença do Senhor? Adoração, celebração, louvor. Verdade que não é uma fórmula universal para nós entrarmos, entregarmos algo a Deus. Não existe uma ordem específica, mas existe um querer único. Eu quero me deleitar na presença de Deus e louvar, celebrar, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esse é o caminho. Você sabe que quantos aqui querem ser edificados pelo Senhor? Então sabe que a postura principal para sermos edificados não é uma postura de quem quer receber, mas é a postura de quem quer dar ao Senhor. Quando a gente diz vamos entrar na presença do Senhor, não é para você receber, é para você dar. E é interessante a gente falar isso porque a gente chega na igreja, né? A gente fica com expectativas maravilhosas. Tomara que o culto seja bênção, tomara que o louvor seja bênção. E a gente chega no culto e a gente coloca sobre o peso do louvor, sobre o peso da Simone que ora aqui conosco, sobre o peso do pastor, que a presença de Deus venha. Essa é a mentalidade de quem quer receber. Quem quer dar, não coloca sobre o ombro de ninguém. Pelo contrário, diz: Senhor, eu vim dar o meu melhor para Ti. E essa é a minha preocupação número 1. Agora, se o louvor está dando, é uma outra questão. Se o pastor está dando o melhor, é outra questão. Mas eu sei que eu vim dar o meu melhor para Ti. Meu melhor para Ti, Senhor, eu quero entregar nesse momento de adoração. Porque entrar na presença do Senhor é isso. Talvez você vai me dizer: pastor, mas eu sinceramente, eu quero tirar minha responsabilidade, porque o louvor está aí para isso. Deixa eu falar uma coisa para você. 1 Pedro fala para nós, no capítulo 2, verso de número 9, sobre o sacerdócio real, em que cada um de nós, em Cristo Jesus, nos tornamos sacerdotes. Então, o dever do sacerdote é o templo, são as canções. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que cabe cada um de vocês, quando entrar na presença do Senhor, adorar a Deus, cantar a Deus, se entregar ao Senhor. E uma das coisas que eu acho mais incrível, que talvez alguns vão me dizer: pastor, olha, sinceramente, eu entendi o que o Senhor está falando sobre a presença do Senhor, sobre isso, mas olhando para a minha vida, eu não acho que isso é para mim. Eu não acho que essa nuvem de glória que vem em 2 Crônicas 5 talvez venha me atingir, porque se o Senhor olhar para a minha vida, você há de perceber que talvez isso não venha me alcançar. Porque se você soubesse como que eu tenho sido, o que eu tenho feito, os meus pecados... Davi está dizendo no Salmo 5, verso 7, que ele vai adentrar na presença do Senhor com uma expectativa única, que a misericórdia de Deus venha sobre ele. Senhor, eu vou ter a ousadia
de entrar na sua presença. Salmo 5:7. Eu vou ter a ousadia de adentrar na sua presença, mas eu vou entrar confiando na sua grande misericórdia. Ele está dizendo: Senhor, eu vou entrar sozinho, porque lá não tinha Jesus. Eu vou entrar sozinho, mas a minha confiança é que quando eu entrar, é a tua misericórdia que vai vir sobre a minha vida. Pobre pecador que sou. Já que em Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16, eu faço questão de ler aqui na minha versão, vai dizer uma coisa que eu acho fascinante. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 14 e 16, olha que coisa fascinante. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, Cristo Jesus, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, olha que coisa fascinante, aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Davi entrou sozinho, confiando na graça, na misericórdia. Agora eu e você podemos entrar junto com Cristo Jesus, sabendo que nós podemos entrar confiante, porque Cristo está do nosso lado. O medo de Davi é que talvez se ele entrasse nessa dimensão, provavelmente ele viesse a morrer. Porque quando a gente parte do princípio do tabernáculo, vocês se lembram que quando o sacerdote entrava, ele tinha que estar com uma cordinha, vocês se lembram disso? E aí, vai que acontece alguma coisa, né? E o que Davi está dizendo, Senhor, eu quero adentrar na tua presença, confiando unicamente na sua graça. Eu não sei o que vai acontecer. Aí Jesus está dizendo para nós agora: você pode entrar, o véu se rasgou, entra comigo, eu vou te levar lá. Você vai se ajoelhar no trono da graça de Deus, e você vai sentir a presença de Deus de forma maravilhosa. Entra confiante. Fala para o seu lado: entra confiante na presença do Senhor. Talvez mesmo eu e você ouvindo isso, talvez a gente vá pensar: pastor, tá bom, legal, mas você não conhece os meus vícios, você não conhece os meus pecados. Você se lembra da história de Lucas capítulo 7? Preguei recentemente, foi o primeiro sermão para dar início ao nosso tema de adoração, quando eu contei que Jesus foi comer na casa do sacerdote, do fariseu Simão, e aí a Bíblia conta para nós que eles comendo ali, entra uma mulher, vocês se lembram disso? Um pote imenso, e ela derrama os pés do Senhor, e é interessante que ela quebra por inteiro, cai o bálsamo ali, ela está ali, ela não tinha como enxugar os pés do Senhor, ela tira a sua, esqueci o nome agora, alguém me lembra aí? Seu véu, obrigado. Tira o véu e começa a cobrir os pés do Senhor com seus cabelos. Você sabe que na cultura judaica, na época em si, uma mulher que tira o véu era considerada prostituta. O ato dela fazer aquilo sem nenhuma preocupação do que os outros achavam. Alguns historiadores falam que ela de fato era prostituta, porque todo mundo sabia que ela era pecadora, havia ali aquela má fama. Ela adentra diante daquele espaço, ela se coloca diante do Senhor, e a Bíblia vai contar para nós que enquanto ela estava derramando aqueles perfume no Senhor, Jesus olha para ela, as pessoas olham para Jesus, com aquele coração maravilhoso, vai dizer uma das coisas mais incríveis. Eu quero que você, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. A Bíblia diz que quando ela então derrama aquele óleo, o Senhor disse: teus pecados estão perdoados. Aí eu pergunto para vocês, Jesus disse: seus pecados estão perdoados, antes dela lançar o bálsamo ou depois? Antes ou depois? Depois. Primeiro ela adorou e depois ela foi perdoada. Como é difícil para a gente, né, que é religioso, pensar nisso, né? Já parou para pensar nisso? Como é difícil
Nós, entendedores da palavra, talvez, né, Jana, a gente acha que conhece muita coisa, conhece nada, misericórdia. E a gente acha que, não, pastor, isso está errado. Primeiro o perdão, depois a adoração. Mas Jesus inverte aqui. Ela adorou, se colocou diante do seu cheio de pecado, ela se entregou ao Senhor. E Jesus falou, olha, seus pecados estão perdoados. A adoração veio primeiro, a purificação veio depois. Então quando eu digo, vamos adentrar a presença do Senhor, não se sinta indigno de entrar. Pelo contrário, entra confiante em Cristo Jesus, que enquanto você adora, seus pecados estão sendo perdoados. Deus vai limpando você, é o que Jesus faz com aquela mulher. Ele vai limpando, tirando todo o pecado, todo o olhar negativo, tudo aquilo que é ruim. Jesus vai adorando, porque a Bíblia diz, enquanto eu adoro, os céus se abrem. Enquanto eu adoro, como diz a canção que a Michele gosta de cantar, eu não sei se é essa, né, mas eu acho que eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, eu vou passando por dificuldades, eu vou cantando e Deus vai limpando a gente, vai purificando a gente. Então, nada pode nos impedir de entrar na presença, a não ser você mesmo. Nem Satanás, aquele que se lasque. Nosso negócio é com Deus. Você entende isso, amém? Nosso negócio é com Deus, Ele que vai para longe. Nosso negócio é com Deus. Isso é importante a gente guardar isso. Nosso negócio é com Deus. E nesse espaço de dimensão, Satanás nem esquece. Nosso negócio é com Deus. E que a Bíblia está dizendo para nós aqui, Davi quer celebrar o Senhor, quer adorar o Senhor, e ele sabe quem Ele é, e a confiança dele é, mas eu, por tua imensa misericórdia, eu vou entrar na tua casa, prostrar-me-ei ante o teu sagrado santuário, pleno de reverência e temor. Eu vou entrar, eu preciso entrar. Talvez você vai dizer assim, pastor, tá bom, eu já entendi a palavra. Hoje é o primeiro culto do ano, primeira ceia do ano, primeiro domingo do ano, e a minha expectativa é que em 2024 tenhamos a ousadia de dizer todos os dias, hoje eu vou entrar na presença de Deus. Hoje eu vou no culto para entrar na presença de Deus. Minha expectativa, e oro para que o louvor venha e diga, Senhor, hoje eu vou adorar para entrar na presença de Deus. Eu não vou cantar, não vou tocar, eu vou entrar na presença de Deus. Você já pensou se todo mundo vier para a igreja com essa mentalidade? Hoje eu vou entrar. Algo vai acontecer naquele lugar. Eu vou entrar no sobrenatural de Deus, porque eu urgentemente preciso sentir que tudo que eu tenho vivenciado tem algum motivo, tem algum sentido. Tem sentido. Às vezes a gente vive uma vida com Deus durante anos e a gente nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Meu Deus, deve ser uma vida super sem graça. Deve ser uma perturbação andar com crentes que nunca sentiram algo do Espírito Santo. Perturbação. Porque o crente chato, o crente chato, misericórdia, sabe de tudo, quer mostrar tudo na Bíblia, mas nunca chegou e falou, Senhor, me toma por inteiro. Eu quero conhecer o teu coração, eu quero experimentar algo novo. Senhor, eu tenho alguns preconceitos, mas tira isso de mim. Assim como Pedro foi cabeça dura quando o Senhor deu uma visão a ele, Senhor, tira isso de mim, porque eu quero conhecer o Senhor. Irmãos, ninguém vai para o céu porque sabe a Bíblia de cor, não, tá? Porque Satanás sabe melhor que nós. Ninguém vai de cor. A gente vai porque a gente conhece o coração de Deus. Coração de Deus. Em 2024, a minha expectativa é que a gente entenda isso de uma forma poderosa, que assim como em 2 Crônicas 5, a presença do Senhor vinha sobre aquele lugar, eles não puderam continuar o culto, porque foi um momento de adoração, um momento de entrega. Eu estava vendo domingo passado, a Cida estava cantando aqui no altar, e eu olhei e falei, Senhor Jesus, faz isso mais vezes. Quando os ministros começam a cantar, eles começam a se entregar, eles caem em prantos. Não é maravilhoso? A gente às vezes está cantando no nosso lugar, fala, meu Deus, eu quero isso também. Misericórdia é coisa boa demais. O que ela está sentindo que eu não estou sentindo aqui? Senhor, me muda aqui agora, eu preciso disso. Eu me lembro que era louco quando jovem, na Jumeme, Gustavo, dando os retiros do que o pastor Djalma fazia. Eu me lembro que eu ia para o retiro, vi o pessoal cheio do Espírito Santo, eu olhava aquilo e falei, meu Deus, eu quero também. E aí eu ficava frustrado, Kécia, porque eu não sentia nada disso. O coração era duro, era um sem vergonha, misericórdia. Deus, obrigado pela graça.
E eu falei assim, eu quero vivenciar isso, não acontece. Eu me lembro que chegava momentos que eu ia para o altar, e aí eu sentia um vento, achava que era Deus, mentira, era um ventilador que estava virado em mim, e eu achava que era Deus, achava que era alguma coisa. É sério, José, essa era a minha loucura. Eu falei, Senhor, eu quero viver isso, mas não era nada disso. Eu, cheio de conhecimento, mas sem experiência. E aqui eu quero concluir, mais uma vez lendo o Salmo. Mas eu, por tua imensa misericórdia, entrarei em tua casa, prostrar-me-ei ante o teu sagrado santuário, pleno de reverência e temor. Reverência e temor. Você sabe que, talvez você vai dizer assim, pastor, eu não consigo ver a nossa igreja, talvez, com essa nuvem descendo. Eu acho que isso aí é uma coisa, talvez, de um tempo que não existe mais. Acho que foi algo que aconteceu no Antigo Testamento. Deixa eu ler um verso. Esse livro aqui, do Randy Clark, no capítulo 52, página 51, aliás, ele vai falar sobre o fruto e as manifestações da unção do Senhor. Eu quero ler para você um trecho, ouça bem. Quem é o fundador da igreja metodista? John Wesley. Ouça só. John Wesley relatou em seu diário os acontecimentos que fizeram parte do grande avivamento em inglês que ocorreu nos seus dias, no século XVIII. Neles há anotações de vários casos que retratam a demonstração do poder de Deus que se dera durante as suas pregações e no curso do avivamento. E aí eu vou ler onde eu iluminei. Ouça isso. Wesley registrou o que aconteceu em 25 de abril de 1739, Jane. Ele relata que ocorreu enquanto pregava. As pessoas foram poderosamente tocadas por Deus. Entre parênteses, aonde Wesley escreve: imediatamente, depois outro e outro caíram no chão. Eles caíram em toda parte, como atingidos por um raio. É o que ele escreveu. Que experiência surreal. Vou mais além. Ele ainda diz, em outra página do seu diário: depois outro, foram lançados ao chão, tremendo excessivamente na presença do seu poder de Deus. Outros gritaram em voz alta e amargurada, diziam: o que devemos fazer para sermos salvos? Preste atenção. Charles Wesley, seu irmão, dava um nome para essa experiência que ele chamava de espasmos. Espasmo é contrações, né, involuntárias do corpo. E ele olhava aquilo, eles não sabiam descrever o que era isso. Eles eram super tradicionais. Não tinha espaço para essas coisas na igreja anglicana, não tinha espaço para isso. Luciano, era uma coisa que, se acontecesse, o pessoal ia mandar direto para o hospital. Interna essa pessoa. Me lembro de um pastor amigo meu que ele falou assim: Fernando, a primeira vez que eu fui para a igreja, a primeira vez que na minha primeira igreja me colocaram endemoniado, eu não sabia o que fazer. Sabe o que eu fiz? Chamei um táxi e mandei para o hospital. Eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha visto isso. Marcos Torres, nunca tinha visto isso. Até eu ter que aprender que tudo que eu aprendi na faculdade é uma coisa. E existem coisas que o Espírito quer ensinar, que não ensinaram a gente. E aí, irmãos, eu termino lendo só mais uma experiência. Numa determinada ocasião em que Wesley estava pregando, aliás, só para vocês compreenderem, o que ele vivenciou é algo que nós olhamos na Bíblia. Se você abrir comigo Atos capítulo de número 10, verso 44, quando Pedro está pregando, ali uma casa inteira começa a sentir a presença de Deus, e Pedro olha aquilo, e os amigos de Pedro, que não estavam muito afim para pregar para gentios, olhavam aquilo e não sabiam explicar. E a Bíblia diz que enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Verso adiante, diz o seguinte: os crentes que eram da circuncisão, da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro admiraram-se de que o
dom do Espírito Santo também fosses derramados sobre os gentios. Verso adiante, olha que coisa fascinante, ele vai dizer o seguinte: porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro olha para os que estavam com ele e vai dizer o seguinte: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? E aí? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo. O que Pedro viveu é o que Wesley vivenciou nesse momento, a qual ele escreve no seu diário. E aí, o que a gente vai fazer? Deus desceu sobre eles também. E a Bíblia no diário de Wesley, ele conta o seguinte: numa determinada ocasião em que Wesley estava pregando, o poder de Deus veio sobre as pessoas, e mais de 1.800 pessoas caíram por terra, praticamente inconscientes, por haverem tido uma revelação da santidade de Deus. À luz dessa santidade viam o seu pecado e não puderam suportar e caíram por terra. Você já imaginou isso? Quem está segunda-feira sabe que isso é uma coisa comum, não é verdade? Quem esteve esses 7 dias, depois das 8, a gente fez pediu para que o Espírito Santo descesse, foi algo maravilhoso. Essas experiências, né, Jane, que a gente vivencia, algo assim incrível, é coisa maravilhosa. Mas Deus está fazendo um convite para toda a igreja. Vamos entrar na presença do Senhor, para uma dimensão de presença que a gente não consiga mais se conter, ou a gente chora, ou a gente cai no chão por meio da oração, a gente fala em línguas. Eu estou convidando vocês, irmãos, para 2024, a gente entrar numa outra atmosfera. Loucura? Pode ser, mas vocês já sabem que eu sou doido mesmo, não é verdade? Eu acredito e dá para viver, nós vamos viver. E essa é a minha oração, Silvana: Senhor, eu quero experimentar algo novo, porque sinceramente, acordar todo dia e ler a palavra, orar e não sentir a presença, é como olhar para minha esposa, conviver com ela o dia inteiro e nunca ouvir a voz dela. Entende isso? Já pensou? Hein, Marilane? Todo dia com Jorge, você o vê, mas não há contato. Você o vê, mas ele não fala. Deve ser muito chato esse casamento. Nem dá para continuar casado, né? Mas tem gente que é assim. O Espírito Santo está aí à disposição da gente para nós vivenciarmos. Veja, essas experiências, irmãos, não é uma utopia. Não é uma utopia. Eu creio no poder de Deus e eu creio em nome de Jesus que esse ano eu vou entrar na presença de Deus por meio de louvor e celebração e adoração. E quando eu entrar, em nome de Jesus, eu sei que eu vou viver coisas sobrenaturais. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você também vai viver isso. Você crê nisso? Se coloque de pé junto comigo. Nós vamos iniciar essa aliança desse 2024, fazendo o nosso momento de ceia. Eu quero orar com você. Se você sente do desejo de Deus, fala: Senhor, eu quero adentrar na sua presença. Eu quero esse ano, Senhor, não quero que a minha oração seja uma oração comum. Eu não quero, Senhor, que isso venha a ser uma coisa diária, sem vida, sem revelação, sem entendimento. Senhor, a Bíblia Satanás conhece de cor, mas o coração do Senhor, esse é o nosso desejo. E faremos isso por meio da leitura, mas com o coração aberto, Senhor, como o Senhor ministrou essa manhã em Jeremias, Pai, que o convite que o Senhor faz a nós é que a gente se renda para vivermos. Então, Senhor, nessa manhã nós queremos adentrar na sua presença. Que momento maravilhoso, que ambiente incrível. Assim como John Wesley vivenciou isso, Senhor, nós queremos como igreja vivenciar isso de forma poderosa, Pai. Senhor, nós queremos que a tua presença venha sobre esse lugar. Queremos adentrar na sua presença, porque quando nós entramos ali, milagres acontecem, coisas novas acontecem, Senhor. Ousadia do Espírito acontece nesse lugar. O Senhor derrama a sua presença, o Senhor derrama cura, o Senhor derrama discernimento, o Senhor quebra o coração da gente, Senhor. E talvez a gente vá pensar: mas não dá para mim, olha os meus pecados, olha a minha vida, olha o que eu tenho feito. O Senhor nos faz lembrar de Lucas 7, onde aquela mulher entrou e ela começou a adorar, ela começou a clamar, ela começou a chorar, porque ela reconheceu que Cristo Jesus é a única salvação dela, Senhor. E ali o Senhor, aos olhos dela, disse: mulher, teu pecado está perdoado, Senhor. E queremos adentrar na tua presença dessa maneira, vir ao culto, Senhor, e dizer: Senhor, olha, eu não tenho nem força para cantar, mas o meu coração está em dor, eu estou em total
tal peso emocional, Senhor, mas em nome de Jesus, eu vou querer, Senhor, ali me entregar. Senhor, vai tirando esse peso de mim, enquanto a gente vai orando e cantando, o Espírito Santo de Deus vai descendo sobre esse lugar, e cada um de nós vamos receber algo novo de Deus, uma experiência da parte do Espírito Santo. Pai, nós sabemos que nós temos anos de igreja aqui nesse bairro, Senhor, e o Senhor quer manifestar sobre nós a Tua presença, porque é isso que mais importa, para podermos, Senhor, vivenciar coisas novas em nome de Jesus, e declaramos que 2024 é o ano da manifestação da Sua presença, Senhor. O Senhor vai manifestar a Tua presença através de nós, Senhor, por milagres, por unção, através do nosso olhar, do nosso sorriso, do nosso abraço. O Senhor vai vir com a Tua presença, Senhor. Declaramos isso porque cremos que nós vamos entrar numa outra atmosfera, Senhor. É isso, uma outra atmosfera. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa ungir cada um de nós com o Seu Espírito e com o Seu poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.